Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia a todos. Um prazer estar com vocês, no lar de vocês. Espero encontrar a todos com muita saúde, com muita alegria. A nossa conversa de hoje é uma conversa bastante importante. E estamos no grupo do Facebook Evangelho no Ar. Hoje é dia 9 de março do ano de 2021. Meu nome é Deolinda, eu sou espírita, trabalhadora no Centro Espírita Paz do Senhor, em Joinville. E é uma alegria, uma honra estar com vocês hoje, onde vocês estiverem, seja no seu lar, no seu trabalho, no trânsito. E convido vocês então para que nós possamos juntos beber da sabedoria das palavras de Jesus através do Evangelho de Lucas. Para isso a gente vai fazer uma oração de forma a iniciar os nossos trabalhos harmonicamente e contamos com os nossos irmãos protetores que nos acompanham nessa jornada de crescimento rumo ao Senhor. Pedimos que nos inspirem, nos amparem e que essas palavras que nós vamos ler, ouvir e meditar juntos hoje possa fazer um sentido grande para o nosso espírito e que, compreendendo-as, nós possamos pensar muito a respeito disso, entender como isso adentra nas nossas vidas, no nosso cotidiano, para que a gente possa, sentindo de verdade o amor, o acolhimento, as palavras de Jesus, vivenciar isso no nosso dia a dia, distribuindo, compartilhando com todos aqueles que tenham a oportunidade de conviver conosco o significado do amor e da presença de Jesus em nossas vidas. O nosso assunto de hoje, então, do livro Pão Nosso, capítulo 24, Filhos Pródigos. Nesse capítulo, Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier, cita Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Repetindo. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Para a gente relembrar rapidamente a parábola do filho pródigo, ou também chamada a parábola dos dois irmãos, vamos nos transportar no tempo, voltar lá naquele tempo de Jesus. Imaginemos Jesus sentado, muitas pessoas ao seu redor, dispostas a ouvir a sua mensagem. Jesus falando calmamente, aquele semblante tranquilo, aquela voz límpida. Havia um senhor muito rico. E este senhor tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. O filho mais novo, cheio da ansiedade da juventude, chegou ao pai e pediu: meu pai, eu quero conhecer o mundo. O que eu tenho aqui em casa é muito pouco. O que eu tenho dentro de mim ainda não me satisfaz. Eu quero sair, ter novas oportunidades, descobrir o mundo. E para isso, meu pai, eu gostaria que você me desse a minha parte da herança e com essa parte da herança eu vou encontrar tudo que eu preciso. O pai, calmamente, dividiu os seus bens e entregou a metade da herança para o seu filho, o filho mais novo. E o filho foi conquistar o mundo. Saiu de casa e
Naquele tempo, imagina-se que ele andou muito, conheceu muitos lugares, conheceu muitas pessoas, mas como ele era muito jovem e imaturo, ele acabou se perdendo nessas tantas oportunidades que ele teve. Essa falta de maturidade não possibilitou que ele aproveitasse a oportunidade e ele acabou se tornando perdulário. Ele acabou gastando tudo que ele tinha em festas, enfim, em atividades diversas, que não trouxeram retorno para ele, e ele acabou ficando muito pobre. E quando ele estava muito pobre, ele procurou trabalho, e o único trabalho que ele encontrou, porque era uma época de muita miséria, de muita dificuldade, o único trabalho que ele encontrou foi apacentando porcos, ou seja, cuidando de porcos. Para os judeus, cuidar de porcos naquele tempo e ainda hoje é uma das atividades menos dignas. E conta ainda que ele não tinha nem o que comer e ele tentava que lhe dessem a comida dos porcos e nem isso ele conseguia. Nesse momento de extremo sofrimento, em que ele sentia extrema fome, podemos aqui dizer fome do corpo, fome do espírito, talvez, em que ele sentia extrema fome, ele lembrou-se, ele caiu em si e disse: puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí tem sequência a parábola, ele retorna para casa, é recebido com grande amor por aquele pai, compreensivo, bondoso, amoroso, e ele retorna então à sua vida. O nosso objetivo da análise dessa parábola no dia de hoje, que Emmanuel nos destaca tão bem, é justamente isso. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Em Lucas 15, 17. Aí, eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão. O que é cair em si? O que aconteceu com esse filho que ele caiu em si? O que significa cair em si? Vocês sabiam que dizem, inclusive Joana de Ângeles, para ser mais exata, no seu livro Em Busca da Verdade, para quem não conhece Joana de Ângeles, ela é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E ele tem inúmeros livros psicografados, né, em que ela, Joana, fala principalmente sobre aspectos da psicologia espiritual, como preparar o nosso ser, como desenvolver o nosso ser para viver nesse mundo contemporâneo, tendo Jesus no coração e lembrando sempre de qual é o nosso verdadeiro caminho. E Joana, então, nos fala nesse livro, Em Busca da Verdade, que cair em si é o primeiro passo para os doentes da alma. O que significa esse cair em si? É tomar conhecimento, tomar consciência de si mesmo. É nos tornarmos, então, seres conscientes. Nós conseguirmos saber quem somos, nos conhecermos de verdade. É a gente ter coragem, sensibilidade e percepção de quais são as nossas necessidades internas, do que realmente a gente precisa. E aí a gente pode lembrar onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E onde nós estamos colocando o nosso coração? O que está tendo mais valor para nós? Onde estamos investindo as nossas energias nessa nossa vida? Aí a gente pode começar, para quem ainda não começou, esse processo de autoconhecimento, tendo consciência do que tem valor para si mesmo. Aí, quando a gente consegue tomar essa consciência, a gente consegue assumir que tomamos atitudes equivocadas ao longo da vida. Mas a gente também sabe que é baseado em tentativa e erro que a gente consegue ser mais assertivo, vivendo,
experimentando, passando por experiências diversas, a gente consegue então perceber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Avaliando esses nossos passos, essas nossas motivações, as escolhas que nós temos feito ao longo do caminho, a gente consegue então saber quem somos. Não é um processo fácil, não é tão claro, porque o nosso ego, ele tenta esconder as nossas dificuldades naquilo que a gente chama de sombra. Aquele nosso lado não tão bonito que a gente prefere fingir que não conhece. Mas a vida nos coloca e nos propõe ocasiões para que nós possamos corrigir os nossos comportamentos equivocados. E, principalmente, nunca estamos sozinhos. Sempre temos aqueles nossos amigos fiéis que estão conosco através de muitas e muitas vidas, que insistem junto conosco nessa possibilidade do caminho limpo, claro, o caminho de Jesus. Nesse processo da evolução, não são poucos os indivíduos que procedem como esse filho pródigo. No princípio, deseja a independência, mesmo sem saber do que se trata essa independência, né? Talvez a própria curiosidade do desconhecido. Porém, eles desejam a liberdade que acaba sendo confundida com libertinagem. Anseiam pelo prazer e pensam que o prazer deriva-se do poder. Não por acaso nós hoje, atualmente, percebemos tão claramente isso, quanto a busca do poder tem se transformado em um anseio pelo prazer individual, em que direitos da coletividade são esquecidos para dar espaço, para dar margem a direitos de indivíduos. E, porém, quando arroja-se as aventuras doentias e perturbadoras, ou seja, quando o indivíduo escolhe esse caminho de erros, de equívocos, ele acaba adoecendo, ficando perturbado, e então, no calor desse sofrimento, amadurecem psicologicamente. Inclusive, há quem pense que a fuga, né, do filho pródigo tem um significado de coragem. Então, ele buscou se desenvolver, realizar o seu autoencontro, descobrir-se, e por isso, então, ele viajou. Mas é lamentável, porque se a gente observar esse processo, a gente consegue perceber claramente a ingratidão desse filho para com o seu pai. No abandono do pai, tem um significado por trás disso da perda do sentido existencial. O rompimento desse cordão umbilical, no momento em que este filho não estava preparado, ele não dispunha de maturidade para todos esses autoenfrentamentos que seriam necessários. Por isso, ele caiu no equívoco e ele caiu no erro. Tudo isso redundou então na tentativa de retorno dele à segurança, à casa do seu pai, à proteção do genitor. Então, a gente pode dizer que a conquista do si mesmo é realizada numa atitude interior. Quando caímos em nós mesmos, quando percebemos a que viemos, o que buscamos, e tentamos superar os impositivos da sombra egoísta e perversa, que seduz e ilude, dando imagens equivocadas da realidade e negando a possibilidade da libertação. O egoísmo, ele é maldoso, ele é perverso, e ele nos forma imagens erradas da nossa vivência, das situações pelas quais passamos. O egoísmo nos faz ler o mundo de uma maneira extremamente equivocada. Quando pensamos somente em nós, quando pensamos somente nos nossos ganhos, no nosso sabor, no nosso prazer, no poder e no que ele permite que tenhamos todo esse poder sobre as situações e as outras pessoas, com esse ego inflado e crescido, nos tornamos perversos e, consequentemente, nós temos dificuldade dessa possibilidade de libertação. Enquanto a gente permanece
nesse gozo desgastante, a gente desperdiça a herança que nós recebemos. E com esse desperdício, a gente sabe no nosso íntimo a respeito da oportunidade perdida e nós sentimos a frustração, um desespero, as perspectivas vão se tornando negativas, a gente percebe que está no caminho errado. A nossa consciência, quando cairmos em si, quando nos percebemos, quando nos assumimos, a consciência nos fala de que existe um outro caminho. E, nesse momento, a gente precisa de um retorno às raízes, de um retorno à nossa casa, para que a gente recomece e renove. Qual é essa casa? Se não a casa do Pai. E aí, nesse momento, a gente tem a percepção de que a doença, os problemas, a morte já não são mais tão relevantes, porque a gente sabe que isso tudo, como espírita que somos, fazem parte do nosso crescimento. E podemos até nos comparar, inclusive, com um diamante, que depois de lapidado, depois de preparado, ele reflete somente a luz da estrela. Ele não traz consigo as marcas daquele carvão bruto que era antes da lapidação. E assim somos nós. Conforme nós vamos nos aprimorando, crescendo, juntos ao caminho de Jesus, que leva ao verdadeiro caminho da verdade e da vida, a gente vai aos poucos nos tornando luz. Nessa situação, Jesus sempre falou que Deus é o mais extraordinário exemplo de vida, que é o Pai dos felizes, é o mesmo Pai dos angustiados e oferece a todos nós a incomparável oportunidade de se reencontrar nessa estrada evolutiva. Ao cairmos em nós mesmos, nós nos reencontramos nesse caminho. E Deus nos possibilita recomeçar sempre quando estivermos equivocados, a cada vez que for necessário. E prosseguir enriquecido, ricos, eficientes e produtivos. Deus nos dá todas as ferramentas para que nós encontremos a nós mesmos, descubramos nosso potencial e a partir disso prossigamos na vida. Então a gente pode dizer que a festa que aconteceu quando o filho pródigo retornou para casa é uma maneira de se celebrar o retorno dos triunfantes. Mas também, nesse retorno do filho pródigo, a gente pode dizer que celebra-se também o valor do pai, a segurança do lar, a vitória do bom senso, a vitória da realidade e que a realidade é distante da ilusão. Nesse momento, meus irmãos, é necessário que tenhamos consciência de que o nosso processo de autoeducação é constante. Nós estamos errando, aprendendo, acertando, errando, aprendendo, acertando, mas esse processo de autoeducação implica em dizer que nós vamos parar diante de cada situação, analisar a forma como estamos agindo e reiniciar, e retomar esse caminho. E a cada vez que nós retomamos o caminho, o Pai faz uma festa para nos receber. A festa do amor, a festa da paz, a festa da realidade, da vitória do nosso bom senso, da nossa autoeducação. Porque a cada vez que nós iniciamos esse processo, que é frequente a cada dia de todos os nossos dias, né, na nossa vida, a gente vai também renovando os nossos sentimentos. Renovando, transmutando energias pesadas em energias de amor, em energias de paz, deixando o egoísmo para trás e aprendendo que essa verdadeira realização se dá através dos irmãos também. E aí vem o que o Espiritismo mais nos fala, que fora da caridade não há salvação.
A caridade, em momentos como os atuais em que vivemos, meus irmãos, é ter coragem de pegar o telefone, o WhatsApp, ligar para alguém, como você está, como você tem se sentido. E quando a gente quer saber como a pessoa está, a gente não está falando só da saúde do corpo, a gente quer falar também da saúde do espírito. Será que os nossos irmãos, os nossos amigos estão precisando de uma palavra de consolo? De alguém que lhes diga: ó, eu tô aqui, eu lembro de você com muito carinho, você está nas minhas preces e eu tô torcendo para que tudo dê sempre certo. E aí a gente lembra de Chico Xavier nos dizendo que tudo passa. Então, essa situação toda que a gente está vivendo vai passar. E virão novas oportunidades. E virão novos caminhos. E é na casa do Pai que nós estaremos todos juntos novamente. Eu vou então dividir com vocês agora o texto que baseou essa nossa reflexão, certo? Então, capítulo 24 do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos, Lucas, capítulo 15, versículo 17, e Emmanuel reflete em cima disso nos dizendo: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários de inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade. E distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Percebem que este texto de Emmanuel nos chama a atenção de quantas vezes temos sido filhos pródigos a desperdiçar as oportunidades da vida, as oportunidades que temos aqui nessa reencarnação, a oportunidade que temos com aqueles próximos, mais próximos, a nossa família, os nossos amigos, nós mesmos. E como o filho pródigo caiu em si e percebeu quanto os trabalhadores do seu pai estavam melhor do que ele, Emmanuel nos chama a atenção aqui quando nós nos tocamos que quantos pequeninos têm o pão da tranquilidade. Os humildes de espírito têm o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Essa fome de paz que nós sentimos nada mais é do que a necessidade de retornarmos para a casa do nosso Pai. E onde é a casa do nosso Pai? Como encontrar esse caminho? O caminho está escrito na nossa consciência. Então, quando esse movimento de cair em si
de nos autodescobrirmos, nos apercebemos de que nós somos filhos de Deus, que Deus está em nós, que nós somos luz, que Jesus está conosco, que os bons espíritos nos auxiliam o tempo todo. E então, essa fome de paz vai sendo aos poucos saciada quando temos coragem de sair de nós mesmos e abraçar o mundo, procurar por nossos irmãos através da caridade. E quando nós nos encontramos de verdade e encontramos essa essência de quem somos, de filhos de Deus, é tão fácil amar o próximo. É tão fácil lembrar dos ensinamentos de Jesus. A luz do amor acende a nossa consciência. A luz do amor traz essa paz, porque a cada vez que estendemos o amor ao nosso irmão, esse amor é renovado dentro de nós, como algo que sempre que é dividido, se alimenta novamente. Então, meus irmãos, no dia de hoje, e a partir de hoje, que nos olhemos com mais amor a nós mesmos, filhos de Deus que somos. E esse Pai bondoso, amoroso, que está sempre em casa, nos esperando de braços abertos e vai fazer uma festa quando a gente retornar, Ele está, na verdade, ao nosso lado o tempo todo, nos estimulando, nos apoiando e nos lembrando que o caminho, a verdade e a vida nos foi ensinado pelo seu Filho Jesus. Então, que possamos lembrar nesse momento que o amor é luz que se espalha por todos os lugares e que envolve tudo com a mesma claridade. Que para o amor não existe distância. Nós amamos profundamente os nossos irmãos que estão conosco ou que estão longe. O fato de não estarmos juntos ao lado daqueles que nos amamos, que são os desafios que estamos vivendo nessa era especificamente, não significa que não possamos compactuar com eles desse sentimento profundo de amor. Que Jesus nos acompanhe com seu amor e que, percebendo-o firme, intenso em nossos corações, nós possamos então, também nós, espalhar o nosso amor para o mundo. Que Jesus nos abençoe. Sigamos todos em paz. Bom dia para vocês, amigos.